Olá, eu sou Denilson Matos e bem-vindo ao Evangelho do Reino. Antes de falarmos da boa notícia de hoje, eu peço que você se inscreva em nosso canal no YouTube e que você também ative o sininho para que você receba uma notificação do YouTube todas as vezes que nós inserirmos um vídeo novo em nosso canal. Peço também que você possa compartilhar essa mensagem da Palavra de Deus com o maior número de pessoas possíveis. A boa notícia de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, do verso de número 11, que diz assim: Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e põe-lhe um anel na mão, e alparca nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Essa parábola é muito conhecida no meio cristão como a parábola do filho pródigo. Essa parábola diz respeito a um dos filhos de um homem que comete um grande insulto a seu pai, que é lhe pedir a herança enquanto ele ainda estava vivo. Alguns especialistas dizem que se perguntasse para um oriental a respeito dessa atitude desse filho, muitos ficariam escandalizados. Outros perguntariam: mas pode haver um filho que faça tal afronta ao pai ou desprezo ao pai que lhe peça a herança ainda estando ele vivo? Bem, nesse caso, o texto ele já é escandaloso de princípio. Por quê? Porque esse filho é como se ele estivesse dizendo para o pai: melhor seria que o Senhor estivesse morto, porque se o Senhor estivesse morto, eu não teria nem a dificuldade de ter que lhe pedir aquilo que me pertence. Além de fazer esse pedido ao pai, ele recebe de forma muito tranquila a herança por parte do pai. Segundo alguns autores, o pai poderia até conceder que o filho vendesse a sua parte da herança enquanto ele estivesse vivo. Porém, o fato de desfrutar desse dinheiro só deveria acontecer quando o pai morresse. Porém, o pai, muito bondoso, talvez muito solícito com o filho, lhe dá tudo aquilo que lhe pertence e ele vai embora. É como se esse filho achasse que na casa do pai ele não tinha a liberdade que desejava. É como se ele pensasse que se o pai não existisse, para ele seria melhor, que talvez vivendo junto do pai e com o pai, ele não teria liberdade de desfrutar aquilo que a vida teria de melhor. Bem, ele pega tudo que tem, vai embora para longe do pai e gasta tudo de forma dissoluta. Gasta com bebidas, com coisas insignificantes, coisas que ele achava que de alguma forma poderia suprir
esse desejo incontrolável que ele tinha de liberdade, ou esse desejo de alcançar dentro dele algo que ele até então achava que não poderia encontrar na casa do Pai. Ele descobre que a vida é muito mais do que dinheiro. Ele descobre que a vida é muito mais do que ter amigos ao redor de uma mesa ou desfrutar dos melhores prazeres dela, dos prazeres que dão satisfação ao corpo, à carne ou qualquer outro tipo de satisfação. Ele percebeu que na vida o que vale mesmo é o afeto. Ele percebeu que na vida o que é mais importante é estar com quem se ama e se sentir amado. Foi quando houve uma grande fome naquela terra que ele percebeu que nada daquilo que ele pensava ser liberdade ou que ele pensava ser felicidade era, na verdade, felicidade, alegria e prazer. Ele percebeu que ele desprezou aquele que poderia dar a ele o que lhe necessitava, o que ele procurava, que era afeto, amor e carinho. Seu grande remorso era saber que ele fez um pedido tenebroso ao seu pai. É saber que ele insultou seu pai, dizendo de forma indireta que melhor seria que ele estivesse morto, ou melhor, que ele não existisse. Mas ele cai em si, se arrepende e diz: talvez o pai me aceite como um dos seus empregados. Quando ele retorna, antes de retornar, diga-se de passagem, ele ensaia. Ele diz: olha, eu vou dizer para o meu pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim apenas um dos seus trabalhadores, um dos seus jornaleiros. Mas quando ele chega diante do pai, melhor, ele nem se aproxima, é o pai que corre ao seu encontro. Embora muitos digam que no mundo antigo a imagem de um velho, de um senhor rico, poderoso correndo era inadmissível, era vergonhoso, esse pai não está preocupado com os olhos alheios. Esse pai não está preocupado com a vergonha que lhe causará correr ao encontro do filho. Para ele, mais vale o abraço. Para ele, mais vale o beijo e o encontro com o filho do que aquilo que irão dizer dele. Ele se encontra com o filho e quando o filho diz: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele vai dizer a segunda parte da afirmação, o pai não o deixa dizer. O pai dá um beijo, dá um abraço e pede para que os seus empregados tragam roupas novas e tragam sandálias e também preparam uma grande festa para ele. Sabe por quê? Porque embora o filho tenha pecado contra o pai, ele nunca deixou de ser filho. Embora distante, ele sempre foi assunto do coração e da saudade do pai. Assim são aqueles que se perdem, assim são aqueles que acham que encontrarão vida distante do pai, ou aqueles que acham que estando na casa do pai e na presença do pai não terão liberdade ou não alcançarão felicidade. O desejo do pai para todos aqueles que se distanciam é saber que ele aguarda de braços abertos, munidos de roupas novas, de vestes novas, de autoridade e também, acima de tudo, de carinho, de afeto e de amor. Há uma festa preparada, há uma festa sendo aguardada para aqueles que irão se levantar, irão se arrepender e irão ao encontro do Pai.